Um headset para jogos de altíssima qualidade vai te deixar ouvir teus oponentes se aproximando durante partidas intensas do jogo, falar com os teus amigos e mergulhar totalmente no mundo virtual do jogo. Quando tu não estiveres em jogos, tu pode usar o fone de ouvido como fones de ouvido comuns para ouvir música ou atender chamadas de negócios também. Olá pessoal, no vídeo de hoje nós vamos ver os 5 melhores headsets gamers, e se tu quiseres mais informações, nós também colocamos os links na caixa de descrição aí embaixo. Obrigado. Começando nossa lista com o número 5, nós temos o Astro 40TR. Se tu precisas ter um fone de ouvido gamer dedicado com microfone integrado, considera o fone de ouvido Astro 40TR. Outro par de costas abertas, ele tem um som mais espaçoso do que o normal para essa categoria, embora não esteja no mesmo nível de fones de ouvido não gamer melhores, e geralmente localiza os sons corretamente. Este perfil acentua os graves, dando às explosões um baque suave e gratificante, mas não exagera como muitos outros headsets gamer. Os sons aqui ainda estão um passo atrás do fone de ouvido Audeze Maxwell, que mencionaremos a seguir, especialmente para jogos de tiro online, já que os graves e médios inferiores empurrados podem embotar detalhes mais finos um pouco mais. Passos geralmente não vão soar tão claros, mas comparado à maioria dos fones de ouvido para jogos, o perfil do A40 é melhor equilibrado e faz bem em envolvê-lo nos sons de uma cena movimentada. O conforto também não deve ser um problema. O A40 é mais volumoso, mas seu peso é distribuído uniformemente e não aperta com muita força. As almofadas de ouvido felpudas são macias e respiráveis, enquanto as orelhas são espaçosas o bastante para caber orelhas maiores. O fone de ouvido tem as habituais deficiências de traseira aberta, embora vaze muito som e bloqueie quase zero de ruído externo. O design parece estilo gamer também e não há controle de volume integrado. A coisa toda é feita principalmente de plástico, embora não saia tão frágil. O microfone do A40 também é apenas regular. Ele capta ruídos de fundo enquanto você conversa e as vozes soam um pouco abafadas. Embora o microfone não seja removível, ele pode ser facilmente virado para cima e fica fora do caminho. O A40 está disponível há muitos anos, mas seu preço caiu de $150 para $90 bem mais razoáveis. Comparado à maioria dos fones de ouvido para jogos, o Asteroid 40TR de costas abertas tem um som mais equilibrado, que envolve bem nos sons de um jogo agitado. Em seguida, no número 4, temos o Audeze Maxwell. O Audeze Maxwell tem um valor incrível, custando $299 ou $329 para o modelo Xbox. Mas se você tem dinheiro sobrando, é um fone de ouvido sem fio com som e qualidade de microfone genuinamente impressionantes. Seus drivers magnéticos planares reproduzem bem pequenas sutilezas numa cena, e sua assinatura padrão é como uma versão mais refinada do som comum de um fone de ouvido para jogos. Os graves são suaves e impactantes, mas não inchados, enquanto os agudos são nítidos, mas não excessivamente agudos. Alguns efeitos nos médios podem soar finos, e como este é um fone de ouvido fechado, ele não pode fornecer a mesma largura imersiva e imagem precisa que os modelos abertos. Ironicamente, pode ser melhor para música do que para jogos. Ainda assim, para um fone de ouvido sem fio, é extraordinariamente agradável e detalhado, e o aplicativo da Audeze também inclui várias predefinições de equalização. Da mesma forma, o microfone boom destacável de Maxwell é um destaque. Ele faz um trabalho fenomenal de silenciar o ruído de fundo e, embora as vozes percam um pouco de ar, elas ainda soam mais claras e cheias do que na maioria dos fones de ouvido sem fio que testamos. O Maxwell é volumoso, e sua faixa de cabeça usa um mecanismo de suspensão estranho que efetivamente não é ajustável sem tirar o fone de ouvido. Os fones de ouvido acolchoados provavelmente farão seus ouvidos se sentirem quentes, mas eles mantêm o fone de ouvido confortável e isolam bastante ruído externo. O design de ponta também parece substancial com a faixa de cabeça feita de aço. Os controles essenciais estão embutidos no fone esquerdo, e o dispositivo pode se conectar via Bluetooth ou um cabo de 3,5 mm, além de um dongle sem fio, USB-C. Até dá para parear com 2 dispositivos ao mesmo tempo, um com o dongle e outro com Bluetooth. A Audeze estima a bateria em cerca de 80 horas, mas você ganha menos tempo se ficar num volume alto ou usar recursos como Bluetooth ou Sidetone. Tudo isso não chega perto do fone de ouvido sem fio Cloud Alpha. Continua bem melhor que a maioria dos fones de ouvido sem fio. Em terceiro temos o HyperX Cloud Alpha. Não é à toa que esse fone de ouvido está entre os melhores para PC que existem. Ele tem um design preto e vermelho com altifalantes de câmara de 50 mm, microfone removível com cancelamento de ruído e uma ampla faixa de resposta em frequência de 13 a 27 mil Hz. E por $109, o HyperX Cloud Alpha vale muito a olhada para quem busca um bom fone capaz de rodar várias plataformas. Assim como outros fones, o Cloud Alpha é parente do Cloud Core e do Cloud 2 sem fio. Ele junta um visual simples preto e vermelho com construção para durar. Por exemplo, o design de alumínio que sustenta cada fone parece super forte e durável. Mesmo pesando só 336 gramas e sendo bem confortável, ele aguenta tudo que você puder lançar nele. De fato, este headset ainda parece novo mesmo depois de ter caído e sentado nele.
O microfone destacável possui uma haste ajustável, que permite a você posicioná-lo ao seu gosto. E se você quiser levar seu Cloud Alpha para um passeio no parque como fones de ouvido normais, ou está jogando uma sessão multiplayer, você pode guardar o microfone numa bolsa útil que vem incluída. Os jogadores de console ficarão felizes em saber que o plug de 3.5mm se encaixa firmemente em um Nintendo Switch, PlayStation ou Xbox, e é tão resistente quanto o próprio fone de ouvido. O cabo trançado aguenta todos os tipos de puxões sem problemas, e os jogadores de PC podem usar um cabo de extensão incluso com plugs estéreo e de microfone. Os controles de áudio embutidos estão inclusos e são fáceis de usar. Um rolete rígido garante a suavidade no ajuste do volume e pequenos sulcos no interruptor ligar ou desligar do microfone facilitam o silenciamento do microfone rapidamente. No final, o Cloud Alpha suporta som surround virtual de 7.1, o que faz um ótimo trabalho de tornar os jogos mais envolventes. A natureza multiplataforma do fone de ouvido permite algumas experiências fenomenais para diferentes tipos de jogos. Em seguida, no número 2, temos o Beyerdynamic DT900 Pro X. O Beyerdynamic DT900 Pro X deve agradar a uma ampla faixa de pessoas dispostas a pagar por um capital e um bom conjunto de fones de ouvido para suas sessões de jogos. Este par tem um ótimo desempenho de imagem e o tipo de palco sonoro espaçoso esperado de um design de costas abertas. O bicho está um pouco mais presente aqui do que em muitos fones de ouvido de costas abertas também. Ainda não há muito no caminho de subgraves profundos como esperado, mas há calor suficiente para dar às explosões do jogo um pouco mais de suco, sem atrapalhar as frequências médias. Os médios recebem mais ênfase no geral, mas são claros, e essa frontalidade não é ruim quando você está tentando ouvir os jogadores inimigos em um FPS competitivo como o Counter-Strike. Os agudos não são tão forçados, mas não são nem exagerados, nem duros. Isso tudo significa que o DT900 Pro X tem um som detalhado, mas não entediante. Então, deve ser bom tanto se você estiver tentando ganhar um jogo multijogador, quanto se estiver vivenciando uma experiência mais cinematográfica de jogador único. E quando você não está jogando, você tem um som agradável para a música. Tudo está bem construído também. Ele aperta um pouco mais do que a média se você tem uma cabeça grande, mas equilibra bem seu peso, e as maravilhosamente macias almofadas de ouvido ajudam a manter o par confortável durante longas sessões. Vem com 2 cabos destacáveis, incluindo uma opção de 3 espelhos que é conveniente se você sentar longe do seu PC. Como todos os fones de ouvido abertos, o DT900 Pro X vaza o áudio do jogo e deixa entrar muito ruído, então não é ótimo para levar por aí. Mas por um valor relativamente acessível de $250, o DT900 Pro X deve satisfazer. O último produto da nossa lista é o Razer Black Shark V2 Pro. Entre os melhores fones de ouvido para jogos de PC do mercado, o novo Razer Black Shark V2 Pro melhora em relação aos seus antecessores pelos drivers, Triforce de titânio de 50mm, microfone removível, Kuiper Clear Super Cardioid, almofadas de ouvido de espuma de memória, Ultra Soft Flow Knit, cancelamento passivo de ruído e áudio espacial, THX, para som surround. Para o Black Shark V2 Pro cheio de recursos sem fio são adicionados à mistura junto com duração de bateria de 24 horas. A latência de áudio também se torna quase inexistente, e a qualidade do som permanece consistente graças à conexão Hyperspeed de 2.4 GHz da Razer. Apresentando tudo incluído no V2 padrão junto com os recursos sem fio adicionais, o Black Shark V2 Pro pesa apenas 320 gramas, que é 58 gramas a mais que seu irmão com fio. O peso adicional não é nada perceptível. Usar o fone de ouvido é ótimo com as armações ajustáveis, que são sólidas na estrutura. Mover-se com o Black Shark V2 Pro não requer muitos ajustes, pois o fone de ouvido fica firmemente em sua cabeça. Os fones de ouvido de espuma de memória Flownet e as almofadas da faixa da cabeça permitem que sessões de jogo curtas e longas sejam experiências confortáveis. Há um seletor de volume no copo esquerdo, uma porta micro USB para carregar, um conector de fone de ouvido 3.5 e um interruptor de microfone que ocupa o copo esquerdo também. Uma pequena luz indicadora de status funciona como notificações para confirmação de conexão e status da bateria. Infelizmente, depois disso não tem jeito de saber quanto tempo de bateria resta, a não ser pela luz ficando vermelha em 30% e piscando vermelha em 10%. Felizmente, a duração da bateria de 24 horas em uso intenso é recarregável completamente em cerca de 3 horas. Tem também um modo automático de economia de energia que desliga o fone de ouvido depois de vários minutos selecionáveis. Em resumo, tanto para um jogador como para vários e de com fio a sem fio, o Black Shark VT Pro é o headset para jogos que você não pode ignorar. Obrigado por assistir. Isso é tudo por enquanto e espero que todos vocês gostem do vídeo. Obrigado.